E aí pessoal da terceira série, tudo bem? Professor Paulo falando. Vamos aqui para a nossa aulinha aqui de função exponencial. Lembrando que vocês devem fazer anotações no caderno, voltar o vídeo, sempre que não entender alguma coisa. E mesmo assim, persistindo dúvida, corre atrás, manda um recadinho para a gente aí na sala de aula virtual, tá ok? Essa aqui é a nossa última aula preparatória da nossa PNP 4. Então vamos lá. Retomando o conceito de função matemática. No nosso cotidiano, nós temos a necessidade de representar tudo em forma de números, e tudo que usamos um número para representá-lo é chamado de grandeza. Então, grandeza é tudo que pode ter um valor numérico, obtido por contagem, medição via instrumento ou cálculo. Exemplo, a quantidade, massa, volume, tempo, temperatura, pressão, altura e etc. Mas placa de carro, por exemplo, não é uma grandeza. Os valores das grandezas, eles não ficam constantes por muito tempo, eles variam. E a variação no valor de uma grandeza acarreta variação no valor de outra. E é isso que analisamos quando estudamos função matemática. Por exemplo, se um abacaxi custa R$ 5,00, então para a compra de x abacaxis, o valor P a pagar é P igual a 5 vezes x. No caso, a grandeza P, preço a pagar, ela é função da grandeza X, quantidade de abacaxis. Então, temos uma grandeza dependente e uma independente. Na escrita P igual a 5x, nós temos que o P é a grandeza dependente e o x é a grandeza independente, qualquer que seja as grandezas que eles venham a representar. A grandeza dependente sempre vai ficar do lado esquerdo, ela que vai ser a função, então associe isso, grandeza dependente é a função. E a grandeza independente, ela vai ficar do lado direito ali, numa expressãozinha matemática. Outra forma de a gente escrever isso é P de x igual a 5x. Então, a gente lê P de x igual a 5x. E esse P de x, ou esse P também, vai ser chamado de y, um y minúsculozinho, porque a grandeza x, seus valores serão chamados de x minúsculozinho, que depois vai ser passado lá para o plano cartesiano. A função P de x igual a 5x da compra de abacaxis, ela não é uma função exponencial, porque a grandeza independente x, ela não está no expoente de uma potência. Portanto, dada uma função matemática em que a grandeza independente está no expoente de uma potência, então nós dizemos que essa função é exponencial. Um exemplo aí de função exponencial, vamos dar um caso trabalhado nele. Olha só, certa cultura tinha 200 bactérias quando um patologista iniciou a análise. Ele verificou que a cada hora a cultura ficava com o dobro da quantidade de bactérias. Ora, gente, isso é uma função exponencial. Vamos ver. Vamos analisar a sequência com as quantidades. Então, olha só. No primeiro momento, ele chegou lá, tinha 200 bactérias na hora 0. E aí estamos separando por ponto e vírgula a próxima quantidade. Uma hora depois, como tinha sempre o dobro da quantidade anterior, uma hora depois nós tínhamos 200 vezes 2. Uma hora depois, ou seja, com 2 horas de observação, nós tínhamos o valor anterior, 200 vezes 2, agora vezes 2, porque sempre vai dobrando. 3 horas após o início da análise, nós tínhamos o valor anterior, 200 vezes 2 vezes 2, vezes 2, porque dobra, e assim sucessivamente. Representando nossa sequência usando potências, olha o que nós temos aí. Nós temos que na hora 1, nós temos lá 200 vezes 2 elevado a 1. Na hora 2, 200 vezes 2 elevado a 2. Na hora 3, 200 vezes 2 elevado a 3. Mas, professor, e lá na hora 0? Ora, na hora 0, nós temos 200 vezes 2 elevado a 0. Mas nós já sabemos que 2 elevado a 0 é igual a 1, então é o próprio 200. Aqui nós temos novamente a nossa sequência, tá ok? Observamos que para uma certa hora t minúsculo, o total T maiúsculo de bactérias é dado por isso aí, ó. T maiúsculo é 200 vezes 2 elevado a T. Então, o T maiúsculo é o 200 vezes 2 elevado a 1.
é o 200 vezes 2 elevado a 2, é o 200 vezes 2 elevado a 3. E para cada um deles você tem um tempo t minúsculo, que vai lá em cima. Na hora 0, o t minúsculo é 0, na hora 1, o t minúsculo é 1, na hora 2, o t minúsculo é 2, e assim sucessivamente. Então veja que nós temos uma grandeza dependente, que é o total de bactérias, e esse total depende do tempo. Então, o tempo que a grandeza independente está no expoente de uma potência. Então, nós temos aí uma função exponencial. Então, tá aí, a grandeza dependente é o T, total de bactérias. A grandeza independente é o T minúsculo, tempo de análise. Como a grandeza independente T minúsculo está no expoente, então T maiúsculo é função exponencial de T minúsculo. Vamos praticar com um exercício. Exercício 1. Considere no nosso estudo da cultura de bactérias que o patologista tenha anotado o total de bactérias 3 horas e 8 horas após iniciar a análise. Calcule quantas bactérias ele encontrou em cada um desses tempos. Ora, isso é muito fácil. Para um tempo de 3 horas, T minúsculo, nós vamos lá na função, no lugar do T minúsculo, nós vamos colocar 3 e vamos obter isso daí. Bom, 2 ao cubo são 8, 2 ao cubo são 8, vamos substituir por 8. Então, 3 horas após o início da análise, ele tinha 1.600 bactérias. Ele passou de 200, no momento que ele começou a analisar, ele passou de 200, 3 horas depois, ele tinha 1.600 bactérias. E 8 horas depois, mesma coisa, no lugar de T minúsculo, vamos colocar 8. 2 elevado a 8, 256, vezes 200, 51.200 bactérias, 8 horas de análise da cultura. Bom, nosso exercício está resolvido. Então, uma pequena observação, que para T minúsculo igual a 3, obtivemos T de 3 igual a 1.600. Para T minúsculo igual a 8, obtivemos T de 8 igual a 51.200. Tivemos dois pares ordenados, 3, 1.600, 8, 51.200. O primeiro é o tempo, T minúsculo, o segundo é o T de T. Lembrando do estudo de gráfico de uma função, esses pares ordenados são pontos no gráfico. Então, veja aí, ó, exemplo de gráfico de função exponencial. Esse gráfico não é o gráfico da nossa cultura de bactérias, mas só para lembrar você que no gráfico, um ponto ele representa um parzinho de dois números. Ok? Cada ponto representa um parzinho de dois números. Vamos ao segundo exercício. Uma função exponencial é da forma abaixo. f de x igual a a vezes b elevado a x. Tem em seu gráfico os pontos de pares 2, 20 e 5, 540. Calcule o valor de a e o valor de b. Bom, pessoal, nós temos aí duas incógnitas, mas o problema nos dá duas informações distintas, então vai ser possível encontrar o valor dessas duas incógnitas, o valor de a e o valor de b. O problema nos deu dois pares ordenados, o x e o f de x, que são pontos do gráfico. Então, lembrando que no par ordenado, o primeiro número é o valor de t e o segundo é o f de x. Basta substituir esse par ordenado na lei da função. Então, nós temos lá o primeiro vai ser x, o segundo vai ser f de x. Vamos pegar cada par ordenado desse e jogar lá na nossa equação, na nossa lei da função. Então, quando eu pegar o par 2, 20, ora, o f de x vale 20. Então, 20 é igual a a vezes b elevado a 2, que é o valor de x. Usando a mesma lei para o segundo par ordenado, o f de x é 540, então é a vezes b elevado a 5, que é o valor de x. Veja o que aconteceu. Nós tivemos aí essas duas equaçõezinhas. Uma saiu de um par ordenado, a outra saiu da outra. Bom, nessa equação da esquerda, o valor de a é 20 dividido por b ao quadrado. E na equação da direita, o mesmo a ele vale 540 dividido por b elevado a 5. Ora, pessoal, então, essas duas frações, elas têm o mesmo resultado, né? Elas são iguais. Como que eu resolvo isso? Bom, numa igualdade de frações, eu posso pegar os elementos de uma diagonal e trocá-los de posição, e mantenho a outra. Poderia trocar esses dois de lugar, mas vamos trocar esses dois aqui.
Então, o b à quinta vai passar para cá e o 20 vai passar para cá. A igualdade é equivalente. Está aí. No lado esquerdo, no primeiro membro, nós temos aqui uma divisão de potências de mesma base. Nós repetimos a base, subtraímos o expoente, propriedade P1. 5 menos 2 são 3, então b ao cubo é igual a 27, que é 540 dividido por 20. Bom, esse 3 aqui do b ao cubo, ele passa para o outro lado como raiz cúbica. E lembrando como que a gente resolve isso, nós temos que fatorar o 27, e o 27 é 3 elevado ao cubo. E não podemos esquecer que esse índice da raiz e o expoente daqui de dentro, eles podem ser simplificados. Então, nós podemos cortar, e aí o valor de b é 3. Fácil, né? Agora, como é que eu calculo o valor de a? Eu uso qualquer uma daquelas duas frações lá de cima. Vamos usar a fração da esquerda, porque ela tem números menores, e vamos fazer cálculos também menores. Então, no lugar do b, eu vou colocar 3, eu vou ter 3 ao quadrado, que são 9, e pronto, 20. E o número 9 são primos entre si, essa fração é irredutível, então o valor de a é 20 sobre 9. Nosso problema está resolvido, encontramos o valor de a e o valor de b. Se por algum acaso o enunciado tivesse pedido qual é aquela lei da função lá, ora, nós tínhamos que pegar na lei da função, no lugar de a, colocar 20 sobre 9, e no lugar de b, colocar 3. Lembrando que esse 3 e esse 9, nós não podemos simplificá-los porque o 3 está envolvido em uma potência. Por isso que eu não posso simplificar esse 3 com esse 9. Tá ok? Vamos a um terceiro exercício, que diz assim: a pressão P em milímetros de mercúrio em certo planeta é dada pela fórmula P de H é 30 vezes 2 elevado a 0,04H, em que H é a altura em metros em relação à superfície daquele planeta. Calcule a pressão a 100 metros de altitude e a altura de uma montanha, sabendo que no cume a pressão é de 960 milímetros de mercúrio. Bom, algumas observações. Nos casos envolvendo aplicações de uma função, qualquer que seja a função, sempre será dado o valor de uma grandeza, então é claro que será pedido o valor de outra grandeza. No caso da função exponencial, se for dado o valor da grandeza independente, então o que se tem a fazer para calcular o valor da grandeza dependente, o valor da função, é resolver uma expressão numérica que terá uma potência. Se for dado o valor da grandeza dependente, for dado o valor da função, então para calcular o valor da grandeza independente, nós temos que resolver uma equação exponencial. Vamos ver com calma o que quer dizer o item, esses 3 itens da nossa observação. Vamos primeiro fazer uma análise das grandezas do problema. A grandeza dependente, a função, é P, a pressão externa naquele planeta. E ela foi dada em milímetros de mercúrio. HGMM significa isso. A grandeza independente é H, a altura, e foi dada em metros. Por que eu sei que P é a grandeza dependente? Porque ela está do lado esquerdo, tá vendo? E quem está no expoente, sempre a grandeza independente, então é o H. Ora, o que vai acontecer, gente? Na letra A, ele deu a pressão, né? Calcular a pressão, perdão, ele pede para calcular a pressão e ele dá o valor de H. Ora, ele deu o valor da grandeza independente. Então, na letra A, eu vou resolver uma expressão numérica. Na letra B, ele pede a altura da montanha, ele quer um valor de H. Então, e ele deu o valor de P, ele deu o valor da função. Então, na letra B, nós vamos resolver uma equação exponencial. Então, na letra A, vamos resolver uma expressão numérica que tem uma potência. Na letra B, nós vamos ter que resolver uma equação exponencial. Então, vamos lá. Na letra A, calcule a pressão se H vale 100 metros. Ora, simplesmente, no lugar de H, eu vou colocar 100, tá aí, em vermelho aí, ó, no lugar de Hzinho eu coloquei 100. O que eu tenho que fazer é multiplicar 0,04 por 100, isso é muito fácil, vai dar 4, porque eu tenho 2 zeros no 100, então a vírgula vai 2 posições para a direita, isso dá 30 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 são 16, 30 vezes 16, 480.
Então, a 100 metros de altura nesse planeta, a pressão externa ela é de 480 milímetros de mercúrio. A gente resolveu aí uma expressão numérica no lado direito, nós não resolvemos uma equação exponencial. A equação exponencial a gente vai resolver agora, porque ele pede o valor da grandeza independente e ele dá o valor da função. Ora, o que eu tenho que fazer? Eu pego o valor da função, substituo lá na equação, lá na lei da função. O valor de P é 960 e ele quer o valor de H. Simplesmente aqui a nossa equação exponencial ela não é em x, ela é na letra H, mas é a mesma coisa da nossa aula de equação exponencial. Eu percebo que eu tenho uma equação exponencial com 2 termos apenas. Olha lá, o sinal de igual, eu não tenho sinal positivo, não tenho sinal negativo, o sinal de multiplicação não divide a expressão em termos. Então, eu tenho 2 termos. O que a gente aprendeu da aula de equação exponencial? Então, eu vou ter que igualar 2 potências de mesma base. E a nossa base de referência é 2. Está vendo ali? Porque eu já tenho uma potência de base 2. Então, esse 30 ele vai ter que sair daí. Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E aí, 960 dividido por 30 são 32. Beleza, olha aí. Agora é só pegar o 32 e representar na base 2. Usa lá o jeitinho que a gente aprendeu. 32 na base 2 é 2 elevado a 5. Olha só, gente, agora é só cortar as bases e resolver essa equação do primeiro grau. 0,04H igual a 5. Lógico que H é 5 dividido por 0,04, 125 metros. Quer dizer, aquela montanha ela tem 125 metros, porque no cume dela, lá no ponto mais alto dela, a pressão é 960 milímetros de mercúrio, e a lei da função nos diz, então, que para aquele valor de pressão, a altura é de 125 metros. Então, essa é a altura da montanha naquele planeta. Agradecido pela atenção, boa APNP e até mais.